o mundo concentrou-se na guerra entre a Rússia e a Ucrânia e na preocupação renovada da Europa com a guerra mesmo à sua porta. Por isso, muitos não estão a prestar atenção à nação do Médio Oriente, Israel, que se encontra em apuros. No entanto, Israel está no centro das profecias do fim dos tempos, e os acontecimentos que agora começam a desenrolar-se na Europa estão a lançar as bases para o cumprimento dessas profecias. Meus amigos, precisam de conhecer o futuro do Médio Oriente e do mundo. Como os nossos telespectadores habituais sabem, Jerusalém tornar-se-á a capital do mundo quando Jesus Cristo regressar. Mas o que é que vai acontecer antes disso? Deus chama a condição espiritual de Jerusalém no fim dos tempos de Sodoma e Egito, em Apocalipse 11, versículo 8. Por causa de seus pecados, Jerusalém será pisoteada por uma potência estrangeira durante 42 meses ou 3 anos e meio, como diz em Apocalipse 11, versículo 2. Mas deixai de fora o átrio que está fora do templo, e não o meçais, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa, que é Jerusalém, por 42 meses. Este é apenas um dos sinais profetizados na vossa Bíblia, relativamente ao Médio Oriente. Estará preparado para o futuro? Junte-se a nós no programa de hoje, 5 profecias para o Médio Oriente. Saudações calorosas a todos os nossos amigos em todo o mundo. Meus amigos, estamos a viver numa era nuclear perigosa. A Rússia ameaçou usar armas nucleares no seu ataque à Ucrânia. A Índia, o Paquistão e Israel possuem armas nucleares, e o Irão produz urânio quase de qualidade para armas. No ano passado, o Boletim de Cientistas Atômicos adiantou os ponteiros do seu relógio do juízo final, fazendo soar o alarme de um perigo mundial sem precedentes. Afirmaram que, em 24 de janeiro de 2023, o relógio está agora a 90 segundos da meia-noite, o mais próximo de uma catástrofe global que alguma vez esteve. De facto, em janeiro passado, o relógio do juízo final reafirmou os seus 90 segundos para a meia-noite, o mais próximo de um cosmocídio total que alguma vez esteve. A Alemanha, que depois da Segunda Guerra Mundial resolveu reduzir ao mínimo a sua força militar, respondeu à guerra na Ucrânia com um aumento sem precedentes do seu orçamento militar, que subiu para mais de 50 mil milhões de euros em 2023. Os observadores chamam-lhe a maior ofensiva de rearmamento desde o final da Segunda Guerra Mundial, uma vez que a Alemanha decidiu adquirir novos aviões de combate, helicópteros, tanques, navios e munições. E como mais do que um observador observou, e cito, tudo isto é apenas o começo. Fim de citação. Uma Alemanha rearmada está agora preparada, mais do que nunca, para se tornar um ator militar importante na cena mundial, sozinha ou com os aliados da NATO. A vossa Bíblia alerta para uma grande guerra fora da Europa. Já ouviram falar do clímax bíblico da guerra do fim dos tempos, muitas vezes chamado Armagedão. O maior profeta que alguma vez existiu deu-nos este aviso em Mateus, capítulo 24. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Como é que a Europa vai ser envolvida nessa guerra? Meus amigos, precisam de estar preparados para o futuro. No programa de hoje, discutiremos 5 profecias a que devemos estar atentos no Médio Oriente. As condições geopolíticas mudam continuamente à medida que as potências mundiais procuram novas alianças e vantagens militares. Mas há uma fonte antiga que nos pode ajudar a perceber tudo isto, se soubermos o que procurar. A Bíblia é um livro de profecias e revela muitos sinais do que está para vir, especialmente no que diz respeito ao Médio Oriente, a região mais importante para a profecia do fim dos tempos. A nossa primeira profecia para o Médio Oriente é a formação de alianças militares a leste do rio Eufrates. Abram a Bíblia em Apocalipse 9, versículo 13. E o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que está diante de Deus, e que dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Assim, os 4 anjos que tinham sido preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, foram libertados para matar 1/3 da humanidade. O número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Isto está a descrever outra guerra mundial, e esta fase da Terceira Guerra Mundial matará não apenas milhões, mas até bilhões de seres humanos.
Jesus Cristo disse que, a menos que esses dias fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Toda a vida na terra seria destruída. Isso está em Mateus 24, versículos 21 e 22. Agora, que nações ficam a leste do rio Eufrates? Olhe em qualquer mapa e verá que essas nações a leste do Eufrates incluem o Irão, a Índia, a China e a Rússia. Um exército de 200 milhões de pessoas se formará nessa área e marchará para o Eufrates. A profecia número 1 para o Oriente Médio é a formação de alianças militares a leste do rio Eufrates. A nossa segunda profecia é o aumento da unidade entre os tradicionais inimigos de longa data de Israel. Alguns de vós, espectadores mais velhos, devem lembrar-se da Guerra dos 6 Dias de Junho de 1967. Israel lutou contra as forças combinadas do Egito, Síria e Jordânia. Israel conquistou a península do Sinai, as colinas de Golã, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Agora, Israel tinha acesso aos lugares sagrados, incluindo o Muro Ocidental, ou Muro das Lamentações, no Monte do Templo. 6 anos mais tarde, na Guerra do Yom Kippur, Israel repeliu as invasões do Egito e da Síria. Mais tarde, Israel, o Egito e a Jordânia acordaram um cessar-fogo com as Nações Unidas. Em 1978, Israel e o Egito assinaram os Acordos de Camp David, devolvendo ao Egito a maior parte da península do Sinai capturada, exceto a faixa de Gaza. Em 1980, Israel anexou Jerusalém Oriental e declarou a cidade unificada como parte de Israel, contra os protestos das forças árabes e dos seus aliados. Após a violência contínua conhecida como a Primeira Intifada, Israel colocou grandes porções da Cisjordânia sob o controle da Autoridade Palestiniana em dezembro de 1934. As fronteiras de Israel têm se mantido constantes desde então, mas a violência continua. Os palestinianos que vivem na faixa de Gaza e na Cisjordânia enfrentam restrições rigorosas para entrar e sair de Israel, o que gera indignação internacional. Perante a oposição internacional, que inimigos enfrentará Israel no futuro? Ouça a descrição da aliança histórica e profética. Abra na sua Bíblia o Salmo 83, versículo 1. Não te cales, ó Deus, não te cales e não te aquietes, ó Deus, pois eis que os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tomaram conselho astuto contra o teu povo, e consultaram entre si contra os teus protegidos. Dizem, vinde, e exterminemo-los, para que não haja mais memória do nome de Israel. Pois consultaram entre si com um só consentimento. Formam uma confederação contra ti. Juntaram-se a eles as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebel, Amon, Amaleque, a Filístia, os habitantes de Tiro e a Assíria. Eles ajudaram os filhos de Ló. Selá. Essa não é apenas uma profecia antiga. Vamos dar mais uma olhada no Salmo 83, como uma profecia do fim dos tempos. Já vimos em nosso tempo quais nações árabes estão determinadas a destruir a pequena nação de Israel hoje? Ouçam isto. Na página 13 do guia de estudo que lhe oferecemos hoje, o Médio Oriente em Profecia. Que nações se comprometeram continuamente a destruir o nome de Israel? Em julho de 1968, os líderes palestinianos assinaram a Carta Nacional Palestiniana, que apelava à destruição do Estado de Israel. Como o Salmo 83 indica, a Assíria, identificada como a atual Alemanha, será acompanhada por uma confederação de nações árabes no fim dos tempos. Veja num mapa bíblico a antiga localização de Moabe, Amon e Edom, nações mencionadas no Salmo 83, que também são mencionadas de forma proeminente na profecia do fim dos tempos de Daniel. Estes são os povos muçulmanos do Médio Oriente. Como os espectadores regulares deste programa sabem, a profecia bíblica é muitas vezes dupla. E aqui, no Salmo 83, vemos os inimigos do fim dos tempos de Israel listados em pormenor. Observe que essas nações superarão suas disputas entre si e se unirão mais fortemente do que nunca contra Israel. A nossa segunda profecia é o aumento da unidade entre os tradicionais inimigos de longa data de Israel. A nossa terceira profecia para o Médio Oriente é a tentativa internacional de controlar Jerusalém. A profecia bíblica revela que Jerusalém será o foco de grandes conflitos internacionais. Jerusalém é considerada sagrada por 3 das principais religiões do mundo:
Atualmente, os judeus reverenciam Jerusalém como a cidade dos grandes profetas e a capital do reino de Israel e Judá, sob o reinado do rei Davi e do seu filho, o rei Salomão. O primeiro e o segundo templos foram o centro do culto até a destruição da cidade pelos romanos em 70 d.C. Jerusalém é também a terceira cidade mais sagrada do Islão, depois das cidades de Meca e Medina. Atualmente, a mesquita islâmica de Omar, ou a cúpula da rocha, domina o monte do templo. O termo árabe para o local sagrado é Al-Haram al-Sharif, que significa o santuário nobre. Acredita-se que o profeta Maomé ascendeu ao céu a partir desse local. Os cristãos veneram a cidade como o local onde o seu Salvador foi crucificado e onde ensinou no templo. Os cristãos acreditam que Jesus voltará para estabelecer o seu reino com Jerusalém como capital mundial. Muitos na comunidade internacional estão muito preocupados com o Estatuto de Jerusalém como capital de Israel. O Papa Francisco, católico romano, declarou em julho de 2018 que só uma solução negociada entre israelitas e palestinianos, firmemente desejada e favorecida pela comunidade das nações, pode conduzir a uma paz estável e duradoura e assegurar a coexistência de dois estados para dois povos. Sim, Jerusalém será em breve controlada, não por Israel, mas por outros poderes governamentais. Abra na sua Bíblia o capítulo 11 do Apocalipse. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara de medir, e o anjo pôs-se em pé, dizendo: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa de fora o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Este período de 3 anos e meio precede o regresso de Cristo. Como já dissemos em programas anteriores, 2 profetas de Deus testemunharão com grande poder durante esse mesmo período de 3 anos e meio. Você pode ler sobre isso no versículo 3 até o versículo 15 de Apocalipse 11. Deus Todo-Poderoso declarou no versículo 3: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Durante 3 anos e meio, estas 2 testemunhas vão lutar contra uma força gentia que vai dominar o Médio Oriente nessa altura. Será um tempo de grande tribulação para todo o mundo, especialmente para os verdadeiros cristãos. Bilhões de pessoas serão mortas. Muitos dos que aceitarem Cristo durante esse tempo serão terrivelmente perseguidos e até martirizados. A nossa terceira profecia para o Médio Oriente é a tentativa internacional de controlar Jerusalém. A quarta profecia a que devemos estar atentos é a restauração dos sacrifícios de animais em Jerusalém. Abra a sua Bíblia no capítulo 11 de Daniel. Historicamente, o governante grego Antíoco Epífanes emitiu um decreto em 167 a.C., que proibia mais sacrifícios no Templo de Jerusalém. Daniel 11, versículo 31. E por ele serão reunidas forças, e profanarão a fortaleza do santuário. Então tirarão os sacrifícios diários, e colocarão ali a abominação da desolação. Para além de acabar com os sacrifícios diários, Antíoco ergueu uma estátua de Júpiter Olimpo no templo e ordenou a todos que a adorassem. Essa abominação, também mencionada no capítulo 8 de Daniel, é um tipo de evento semelhante do fim dos tempos. Observe também que os sacrifícios do fim dos tempos serão cortados 1290 dias antes da volta de Cristo. Daniel 12, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e for levantada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Jesus nos disse para ficarmos atentos a essa profecia-chave que ocorrerá no Oriente Médio. Ele disse em Mateus 24, versículo 15: Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O apóstolo Paulo adverte sobre um grande falso profeta que estará no lugar santo. Vamos ler isso em 2 Tessalonicenses 2. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve: Ninguém de modo algum vos engane, porque aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e revelar-se-á o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Este falso profeta do fim dos tempos fará com que os sacrifícios cessem. É preciso entender que os judeus não oferecem sacrifícios de animais desde 70 d.C., quando os romanos destruíram o segundo templo em Jerusalém. Para que os sacrifícios do fim dos tempos sejam interrompidos eventualmente, eles precisam começar. Alguns acreditam que o templo deve ser reconstruído primeiro para que se possa realizar sacrifícios de animais. Muitos judeus acreditam que somente o Messias será capaz de reconstruir o templo. No entanto, alguns grupos judeus esperam que seja o povo judeu atual a tomar a iniciativa. Acreditam que não pode haver paz no Médio Oriente enquanto o templo não for reconstruído. O rabino Chaim Hickman, diretor internacional do Instituto do Templo, disse: "É a altura de votarmos com os nossos pés e enviarmos uma mensagem clara ao mundo de que acreditamos verdadeiramente que o monte do templo é nosso, e que esperamos e rezamos por um tempo de paz e harmonia mundial, sem paralelo com a reconstrução do terceiro templo. É importante lembrar que é necessário um altar para os sacrifícios, não necessariamente uma construção completa do templo. Basta ler o terceiro capítulo de Esdras. Os exilados que regressaram da Babilônia tinham apenas um lugar santo, não um templo. Esdras refere-se à localização do lugar santo como a casa de Deus. Quando o templo ainda não tinha sido construído, Esdras 3, e versículo 8. Agora, no segundo mês do segundo ano da sua chegada à casa de Deus em Jerusalém, isto foi por volta de 536 a.C., mas ainda não havia sido construído. Os exilados judeus que regressavam referiam-se ao lugar santo como a casa de Deus, embora não existisse nenhum templo. O lugar mais sagrado sob o controle das autoridades religiosas judaicas é hoje o Muro Ocidental, ou Muro das Lamentações. É o muro de contenção ocidental do Monte do Templo. Os judeus não estão autorizados a prestar culto público no Monte do Templo, apenas os muçulmanos. Portanto, resta saber onde e quando os judeus começarão a sacrificar. Ouça, quando os sacrifícios de animais começarem de novo em Jerusalém, saberá que as profecias de que Jesus falou estão a caminhar para um grande clímax. A quarta profecia, a que devemos estar atentos, é a restauração dos sacrifícios de animais em Jerusalém. A quinta profecia a que devemos estar atentos é a de uma Europa unida e superpotente que se volta contra Israel. A União Europeia tem a sua sede em Bruxelas, na Bélgica. Está a desenvolver-se como uma entidade política, econômica e militar, tal como o Rei do Norte profetizado na vossa Bíblia. Tornar-se-á essa superpotência profetizada? A UE está a começar a afirmar-se como uma força militar independente dos Estados Unidos. O poder da besta vindoura, profetizado no Apocalipse, exercerá grande poder militar. Apocalipse, capítulo 13. E pus-me em pé sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças um nome blasfemo. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade, e vi uma das suas cabeças como se tivesse sido ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada, e todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta. E adoraram o dragão, que deu autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem é que pode fazer-lhe guerra? Meus amigos, precisamos de observar o ressurgimento militar da Alemanha, juntamente com as outras profecias. À medida que nos aproximamos da grande tribulação, a vossa Bíblia instrui-nos a observar os principais acontecimentos em torno de Jerusalém. Lucas 21, versículo 19. Pela vossa paciência, possuí as vossas almas, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que a sua desolação está próxima. Apocalipse 11, versículo 2, diz-nos que Jerusalém será pisada pelos gentios durante 42 meses, cerca de 3 anos e meio. Ao final desse tempo, durante o dia do Senhor, os exércitos da Europa e da Ásia se unirão para provocar o grande clímax da Terceira Guerra Mundial, chamada de Armagedon. Sim, precisamos estar atentos aos acontecimentos que levarão a uma invasão do Oriente Médio pelo poderoso rei militar do Norte, como está escrito em Daniel 11, versículos 40 e 41. Meus amigos, estamos a aproximar-nos do tempo do fim. No programa de hoje, delineamos 5 profecias para esse tempo do fim. A formação de alianças militares a leste do rio Eufrates,
o aumento da unidade entre os tradicionais inimigos de longa data de Israel, tentativas internacionais de controlar Jerusalém, sacrifícios de animais restaurados em Jerusalém, uma superpotência unida na Europa, voltando-se contra Israel. Meus amigos, estamos a aproximar-nos do tempo do fim. O livro de Daniel enfatiza o tempo do fim 4 vezes nos capítulos 11 e 12. Ele até dá um período de tempo-chave para a grande ressurreição. Nós nos concentramos na abominação da desolação, que ainda está para acontecer e pode acontecer em breve na sua vida. Observe Daniel 12, no versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e for levantada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Os 1290 dias terminam com a ressurreição de Daniel e de todos os cristãos fiéis. No capítulo 12, no versículo 13, é dito a Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, porque descansarás e te levantarás para a tua herança no fim dos dias. Sim, Daniel se levantará para a sua herança no fim dos dias, que é o soar da 7ª trombeta, em Apocalipse 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Sim, esta é a última trombeta proclamada em 1 Coríntios 15, versículo 52, descrevendo a grande ressurreição dos cristãos fiéis. Meus amigos, precisamos estar espiritualmente despertos, vigilantes e preparados para a segunda vinda. Cristo será rei sobre toda a terra, governando a partir da nova capital mundial, Jerusalém. Observe isso em Zacarias 14 e versículo 8. Naquele dia, correrão águas vivas de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Tanto no verão como no inverno, isso acontecerá, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Graças a Deus, o seu reino está a chegar. Rezemos todos de todo o coração. Venha a nós o vosso reino. Obrigado por estarem a ver. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, fazemos estes vídeos para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Por isso, se achou este vídeo útil, por favor, goste, partilhe e subscreva o nosso canal para não perder mais nenhum vídeo. E se quiser saber mais, pode pedir o nosso guia de estudo bíblico gratuito, A Profecia do Médio Oriente. Basta encomendar online em omundodeamanha.org. Até a próxima!